Que a graça e a paz de Cristo, Jesus e Senhor de todos nós, esteja sobre a vida dos irmãos e irmãs, nesta noite, nesta hora, em que nos reunimos na casa do Senhor para adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Louvado seja Deus por esse momento. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à casa do Senhor. Você que nos acompanha aí na sua casa, no seu lar, que a bênção de Deus também repouse sobre a sua casa nesta hora, que seja um tempo de alegria, de adoração e, acima de tudo, de participação naquilo que é de mais precioso, o prazer de poder adorar a Deus. Que nós tenhamos um tempo de refrigério, que seja um momento de alegria e de certeza de que nós estamos fazendo algo que agrada a Deus e traz paz ao nosso coração também. Por isso, louvado seja Deus por esse momento. Nós vamos ouvir o nosso prelúdio, vamos em espírito de adoração e oração também louvar o nome do Senhor através desta canção que será tocada. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. E essa mensagem de amor é expressa pelo salmista no Salmo 150, que nós estaremos lendo nesta hora, como forma de adoração ao nosso Deus, de reconhecimento de que Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Coloquemo-nos em pé, vamos acompanhar a leitura do Salmo de número 150. Depois nós estaremos louvando ao nosso Deus. Vamos acompanhar a leitura do texto bíblico. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Louvai ao Senhor no seu santuário. É isso que vamos fazer agora, cantando
o hino de número 76 do nosso Cantai Todos os Povos, Sê engrandecido, ó Deus da minha vida. E após este cântico, eu vou pedir para as nossas crianças virem à frente, estaremos orando com elas e por elas após esta canção. Da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Podem sentar as crianças. Isso. Nós adoramos a Deus também, através de cada membro da nossa família. E as nossas crianças trazem paz também, trazem alegria aos nossos corações. Por isso, louvamos a Deus por esse momento. Nós vamos orar com vocês, por vocês. Depois, vocês terão uma aula, aprenderão algo novo a respeito da palavra de Deus e com certeza coisas boas Deus estará colocando no coração de vocês. Quem quer orar hoje? Então vamos lá, Manu, ora para nós. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Eu quero te agradecer porque a gente está aqui na igreja
E também eu quero que agradecer a todos que estão na igreja, até o pastor. Em nome de Jesus, amém. E também eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso. E agradeço a Avó Maria que fez aniversário ontem. Amém. Essa sinceridade, hein? Graças a Deus. Alguém mais? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Eu te agradeço pela minha família, pela igreja, pelos meus amigos. Eu te peço a tua bênção para esse culto. Em nome de Jesus, amém. Então agora nós vamos orar com toda a igreja e por vocês, antes de vocês saírem também. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, porque o Senhor nos dá as nossas crianças para alegrar o nosso coração e principalmente, ó Deus, a alegria do teu reino. Graças, ó Pai querido, pela vida de cada criança, de cada adolescente, de cada membro da nossa igreja. Por isso te adoramos nesta hora, Senhor. Te louvamos, que o teu nome seja engrandecido através de cada atitude nossa neste culto. Abençoe, Senhor, as crianças nesse estudo que elas terão. Abençoe, ó Deus, a professora que estará com elas, dando paz, dando sabedoria, dando orientação. Que todas as pessoas, ó Deus, possam aprender na tua casa, nesta noite, através da tua palavra. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Podem ir. Deus abençoe vocês na aula. Louvado seja Deus por mais esse momento tão especial nas nossas vidas, né? Temos aí a oportunidade de nos reunir para adorar a Deus, cantar hino ao seu louvor, ver as crianças, né? Fazendo aí oração, participando. Isso é muito importante para a igreja e principalmente para o reino de Deus. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo também nesse momento. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada vida. E aí onde vocês estiverem nesse momento, sintoniza, né, nesse canal onde nós temos como objetivo adorar ao Senhor. E esse é o nosso momento também de confissão, onde eu vou pedir que a igreja abra as suas Bíblias no Salmo de número 103. Eu vou ler apenas até o versículo 6. Salmo de número 103, onde fala da misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz assim: bendiz a minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Vamos continuar adorando ao Senhor com mais um momento de cântico e adoração.
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Louvado seja Deus, mas esse cântico é uma forma de expressar também a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor. Assim como esse momento também é um momento que nós vamos falar com o Senhor de uma forma muito íntima, né? Aí no seu coração, aquele que tem o desejo do seu coração, fala com o Senhor. Agradeça, se tiver motivo para agradecer, peça, se tiver algo para pedir, mas fala com o Senhor. Louve a Ele através da sua oração nesse momento. E após alguns segundinhos de oração silenciosa, nós oraremos em voz audível. Santo Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor nos permite, ó Deus, essa grande oportunidade de estar aqui nesse lugar, como igreja, te agradecendo através do nosso louvor, da nossa adoração, e confessando, Deus, a Ti, tudo aquilo, ó Deus, que o nosso coração anseia.
Por isso, nosso Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, cada oração nesse momento, que possa, ó Deus, chegar até o Teu trono de glória, Senhor, todos os pedidos, todos os agradecimentos, assim também, ó Deus, toda a confissão, tudo aquilo, Deus, que foi confessado ao Senhor, que o Senhor possa, nesse momento, estar observando, olhando e perdoando, ó Deus, a cada pecado, a cada um, ó Deus, que tem reservado para Ti, ó Deus, esse momento. Por isso, nosso Deus, entrega a Tua vida nas Tuas mãos, a minha vida nas Tuas mãos, a vida da Tua igreja, a vida daqueles, ó Deus, que estão nos assistindo nesse momento também, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando cada lar, pessoa por pessoa, família por família, Senhor. Desde as crianças até os mais velhos. Que a Tua mão possa estar estendida, ó Deus, em cada coração. E ali, ó Deus, a Sua bênção estar, ó Deus, prevalecendo na vida de cada um. Fique conosco, nosso Deus, nos orientando em tudo, comandando esse culto, ó Deus, da forma como o Senhor tem feito, continuando, ó Deus, nos ajudando nesse culto, Senhor, em todos os atos que aqui ainda irão de acontecer. Por isso, nosso Deus, tudo entrego nas Tuas mãos, mais uma vez, com o perdão dos meus e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus por esse momento em que podemos receber o perdão pelos nossos pecados. E um povo perdoado é um povo também que serve ao Senhor e serve com alegria. A Assembleia da Igreja reunida no último dia 3, que mesmo nesse templo, de forma presencial, ela realizou uma série de atos que envolviam o dia a dia da nossa igreja, a necessidade da nossa igreja. E entre os atos, nós tivemos a eleição para o conselho da igreja, mas também para a diaconia da nossa igreja. E naquela oportunidade nós conversamos, oramos, mas duas irmãs que foram eleitas naquela oportunidade, foram eleitas pela primeira vez e necessitam passar pelo rito que a gente chama da ordenação. E é isso que nós vamos realizar nesse momento. Nós vamos orar a Deus, impor as mãos sobre a vida da nossa irmã Edinalva, sobre a vida da nossa irmã Sirlene, que foram eleitas como diaconisas da nossa igreja para os próximos 3 anos, juntamente com os demais, que fazem parte do Ministério de Ação Social e Diaconia da igreja. E nós vamos convidá-las para que venham à frente e, juntamente com o conselho da igreja, gostaria também de convidar os presbíteros que estão conosco, que não fazem parte do conselho, mas têm o ministério do presbiterato, esse ofício recebido do próprio Deus, para que participem conosco desse momento. Vamos ter um momento de oração com essas queridas irmãs. Vou pedir para que venham um pouquinho mais para cá. Isso, por favor. Aí nós temos todos os irmãos conosco aqui também. Dentro da nossa Constituição e pelo Manual de Ofícios da nossa igreja, nós temos algumas perguntas que são perguntas que, com certeza, vocês já ouviram muitas vezes as pessoas responderem aqui na frente, né? E que são perguntas que envolvem um compromisso com Deus, com a igreja e com o próximo. Eu coloco nessa ordem, porque o primeiro compromisso é o compromisso com Deus. Há uma expressão do salmista, que ela, no Salmo de número 100, o salmista diz: servir ao Senhor com alegria. Esta expressão, eu creio que ela resume todo o trabalho diaconal. Servir ao Senhor, a única forma que nós podemos fazer
de uma maneira completa é fazendo com alegria. Qualquer coisa na nossa vida, se nós formos fazer, e lá no nosso coração as coisas não estão dando prazer, com certeza alguma coisa está errada. Ainda mais quando pensamos nos cargos que envolvem a vida da nossa igreja. Diaconia é um dos ministérios mais belos deixados pelo próprio Senhor Jesus. Ele foi o diácono maior. Ele ensinou como servir. No momento em que as pessoas, a começar pelas autoridades, resolviam lavar as mãos, Jesus ensina a lavar os pés. Ele diz, é por aí que nós devemos começar o serviço do reino de Deus, lavando os pés das pessoas, servindo e servindo com alegria. Portanto, é uma alegria recebê-las, Sirlene, Nalva, e saber que vocês, ao dizerem sim para a Assembleia, antes de mais nada no coração, estavam dizendo sim para Deus, e dizendo, Senhor, eu quero servi-lo com alegria. Esta igreja que as elegeu, também quer ver essa alegria no coração e no rosto de vocês, em cada gesto, seja em coisas grandes ou pequenas que forem fazer. Tenho certeza que todas são importantes diante de Deus. E vocês são muito preciosas para Deus e para todos nós, como igreja de Jesus Cristo também. Algumas perguntas faço a vocês. Vocês creem e confessam serem as Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, pela ação do Espírito Santo, a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática? Sim? Confirmam aceitar e sustentar os símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, bem como a sua estrutura funcional, governo e disciplina? Sim. Declaram disposição para atuar de forma responsável e fiel na vida da Igreja de Cristo, correspondendo à vocação recebida de Deus? Sim. Estão dispostas a empenhar-se com todas as forças na busca da paz, da unidade e do crescimento desta igreja? Sim. Com a graça de Deus, porque somente com a graça de Deus é que conseguimos este feito no nosso ministério. Gostaria que a igreja colocasse-se em pé, por favor. Os membros da igreja podem se manifestar apenas levantando uma das mãos. Se os membros desta igreja aceitam as nossas irmãs Nalva e Sirlene como diaconisas da nossa igreja, escolhidas por Deus através da vontade da própria igreja? Sim. Prometem apoiá-las, respeitar suas decisões de liderança no serviço de Jesus Cristo, aquele que é o único cabeça da igreja? Sim. Que Deus nos abençoe como igreja, para que elas possam cumprir isso que prometeram, e a igreja também por elas possa estender a mão, ajudando nessa caminhada. É um trabalho em equipe, irmãos e irmãs, junto com as demais diaconisas que já nós temos em nossa igreja. Eu vou pedir por gentileza que as irmãs se ajoelhem nessa hora. Podem ser aqui mesmo. Nós vamos nos aproximar um pouquinho mais, vamos nos impor as mãos sobre essas irmãs, pedir que a igreja estenda a sua mão também. Vamos orar com elas, pedindo que
o Espírito Santo de Deus as revista com toda a autoridade e capacidade para o serviço do reino de Deus nesta hora. Pai de amor, Pai eterno, Tu és o Deus de todas as coisas. Tu és o Deus que conhece o nosso coração. Tu és o Deus que nos chama no ventre das nossas mães. Tu sabes, ó Deus, de todas as coisas, cada momento, cada instante da nossa vida. E no planejamento do Senhor, no projeto do Senhor, era projeto do Senhor que neste dia, nesta hora, neste lugar, nesta igreja, as nossas irmãs Edinalva e Sirlene estivessem recebendo a imposição das mãos do conselho da igreja para se tornarem diaconisas a serviço do Senhor nesta casa e no Teu reino. Por isso nós Te louvamos por isso, Senhor. Por isso nós Te agradecemos. Por isso nós Te louvamos, porque sabemos que o Senhor mesmo as escolheu. Mas Te pedimos em nome de Jesus que as capacite, que as oriente, que dê sabedoria, que fortaleça a saúde física de cada uma delas. Nos momentos difíceis, ó Deus, num tempo de tanta enfermidade, que o Senhor as fortaleça espiritualmente, na saúde espiritual, para que possam Te servir com alegria, servindo ao Senhor em todo lugar, em todo tempo. Abençoe suas famílias, ó Deus, para que possam também caminhar juntos com elas, dando apoio, orando com elas e por elas. E abençoe-nos como igreja, para que possamos, ó Deus, ajudá-las nesta caminhada, para que todos, como servos e servas do Senhor, sejamos revestidos do Teu Espírito Santo, fazendo tão somente a Tua soberana vontade. Fica conosco, ó Deus, mais uma vez, toma as Tuas servas em Tuas mãos. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós entregamos, ó Deus, essas vidas a Teu serviço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se levantar, irmãs. Nós louvamos a Deus por esse momento. A declaramos eleitas como já foram, ordenadas e investidas no trabalho diaconal, para que nos próximos 3 anos possam servir nesta igreja, e aonde o Senhor chamar para o seu reino, o reino de Deus na terra, possam fazê-lo na força do Espírito Santo. Sintam-se abraçadas, cuidadas e amadas por essa igreja. E a igreja continue orando por essas vidas e por toda a diaconia, para que tenhamos um tempo de muita alegria, de crescimento e graça diante de Deus e diante de todos nós. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos continuar em pé e vamos louvar a Deus com o cântico do hino Oferta de Amor, que é um cântico de entrega ao Senhor. Fiquem à vontade. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida
nós vamos continuar louvando ao nosso Deus nesta hora, outros cânticos de louvor, de adoração a Deus, e nós vamos, durante os cânticos também, colocar no altar de Deus nossos dízimos, nossas ofertas, alimentos que fazem parte do trabalho diaconal para atender famílias que tanto necessitam também da nossa ajuda nesse tempo tão difícil que estamos vivendo de pandemia. Por isso, quando nós podemos participar, contribuindo com alguma coisa, pode ter certeza que será de grande valia, de grande importância na vida de pessoas que muitas vezes nada têm nesse tempo tão difícil que vivemos. Então, vamos fazer isso também como forma de gratidão a Deus. E quando nós devolvemos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos dizendo: Senhor, muito obrigado por muito que o Senhor tem nos dado. Esse é um pouco que eu devolvo como forma de gratidão por aquilo que o Senhor tem me dado a cada instante. Vamos louvar ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará.
Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor em espírito e em verdade, ministrando louvor.
Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Senhor, é sempre com gratidão que nós louvamos o Teu nome, Pai, porque podemos chegar até aqui, Senhor, do jeito que estamos, trazendo nossas ofertas, nossos dízimos, Senhor, nosso coração,
do jeito que está, Pai. Aqui é o lugar onde nós encontramos o renovo, Senhor, onde o Senhor nos refaz, onde o Senhor nos enche com Teu Espírito Santo, e é onde nós queremos estar, Deus. Por isso nós Te entregamos de coração, com muita gratidão, os nossos louvores, as nossas ofertas, Pai. Tudo que nós temos aqui, Senhor, no Teu altar, Pai. Dependemos de Ti, dependemos da Tua graça sobre nós, Pai. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia constante, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que possamos cada dia aprender a Te louvar melhor, a Te entregar melhor o que o Senhor nos deu, Pai. Nós Te agradecemos por tudo. Recebe o louvor da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Pela graça de Deus, já participamos de vários momentos deste culto. Já louvamos a Deus, como fizemos agora. Também já confessamos os nossos pecados. Já prometemos servir ao Senhor, servindo com alegria ao nosso Deus. E agora também é um tempo de olharmos por alguns minutos para a palavra do Senhor. Palavra que temos procurado ao longo desse tempo que estamos juntos, estudar com a igreja, seja aqui aos domingos, seja através da escola dominical que temos realizado virtualmente aos domingos pela manhã. Tem sido um tempo de aprendizado mútuo, de troca de experiências, e que aprendemos também a respeito da nossa convivência com pessoas de dentro da nossa própria casa e fora dela também. Temos aprendido, estudando as cartas que foram escritas às igrejas, registradas no livro de Apocalipse. Já caminhamos por várias dessas cartas, já aprendemos muita coisa, já identificamos. E se quisermos crescer como igreja, fica aqui uma fala pastoral, nós precisamos olhar para a Bíblia. Não tem como crescer sem saber o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa vida, da vida dos nossos familiares, da vida da nossa igreja. É preciso estudar a palavra de Deus. Quem não estuda torna-se uma pessoa estéril, com facilidade para ser contaminada através das mais diversas doutrinas e ensinamentos que temos soltos pelo mundo afora, nesse mundo tão conturbado que vivemos. Por isso, o nosso desafio a você, que pode no domingo pela manhã, na quarta-feira, estude a palavra de Deus conosco e também participe das reuniões de oração que estão sendo feitas nos grupos, através também da internet. É tempo de orar a Deus, um tempo novo como igreja, que estamos todos aprendendo com isso, né? Às vezes temos as nossas limitações, as nossas dificuldades até, mas estamos aprendendo com tudo isso. Quando não sabemos, não tenha nenhum receio de pedir ajuda, de querer aprender como usar muitas vezes alguns aplicativos. Qualquer um aqui pode se propor a ajudar, para que tenhamos cada vez mais pessoas estudando a palavra do Senhor. E isso é algo que tem acontecido em todas as igrejas, e as experiências têm sido as mais diversas, muitas vezes com manifestações e resultados que nós nem imaginamos, de pessoas de perto e às vezes de muito longe, que são atingidas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, você como igreja, participe, ore, tenha esse compromisso também dentro da sua disponibilidade de tempo, mas coloque, tendo esse tempo, o reino de Deus em primeiro lugar. Nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus para nossa reflexão por alguns instantes no livro de Romanos, capítulo 12.
Romanos capítulo 12. Mesmo assentados, acompanhe a leitura dos versículos de número 1 e 2. Primeiro e segundo versículos do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos ilumine e nos abençoe nesse tempo de reflexão da sua palavra, para que as palavras da nossa boca, para que aquilo que o nosso coração venha meditar nesta hora, sejam agradáveis através da vontade do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração neste momento. Mente. Quando nós pensamos nessa pequena palavra que tem a ver com algo que está dentro da nossa cabeça, nós definimos de uma maneira muito simples algo que tem a ver com os nossos pensamentos. Mas quando nós imaginamos essa ideia também do significado de mente, nós não podemos pensar apenas na ideia de pensamentos, mas também na ideia de emoções. O nosso cérebro, ele vai refletindo algumas reações a partir do momento que nós estamos. Nós podemos, por exemplo, estar aqui na igreja e às vezes uma canção, uma palavra ou o ambiente nos emociona. Isso não faz mal nenhum, muito pelo contrário. Isso é algo que brota dentro de nós e temos que usar isso também como uma forma de louvor e de adoração a Deus. O que nós não podemos é fazer com que as emoções determinem tão somente o nosso dia a dia. Muitas vezes a relação entre emoção e razão, esse equilíbrio não acontece de uma maneira tão saudável. Mas quando nós pensamos no significado dessa palavra, uma das coisas que nos vem à mente também é a ideia de que quando nós falamos em mente, nós estamos falando em alguma coisa que sai de dentro de nós, muitas vezes que está arquivada dentro de nós, que nós deixamos lá no subconsciente, mas num certo momento isso vem à nossa boca, isso vem à nossa prática, isso vem através dos nossos gestos, através do nosso olhar, em algumas situações até através dos nossos sonhos. Quem já não sonhou com alguma coisa que pensou, que conversou, que quis conversar? A mente, ela é muito mais produtiva do que muitas vezes nós imaginamos. A mente, ela é uma oficina de ideias. E essa oficina de ideias, ela vai produzindo a partir do ambiente que vivemos, da convivência que temos, dos relacionamentos que cultivamos e assim por diante. Por isso, a Bíblia fala tanto a respeito desse assunto. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós devemos pensar nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra, pensando em coisas que produzem frutos dignos da aceitação, do desejo de Deus. E a Bíblia, nesse texto, de uma maneira específica, vai também tratando disso, mostrando que a mente transformada por Deus,
ela tem o poder de transformar também as outras pessoas. Porque quando nós conversamos com alguém que tem uma palavra sábia, cuidadosa, amorosa, nós vamos sendo também influenciados, nós vamos sendo cativados por aquela palavra, e essa pessoa vai se aproximando de nós e vice-versa, e vamos nos sentindo abençoados através da palavra daquela pessoa. Mas o ser humano é um ser em constante transformação. Olhe, por exemplo, para a sua vida e observe o que mudou na sua vida ao longo do último ano. Pense aí com você, quais foram as mudanças que aconteceram e que você não havia programado que acontecesse nesse período todo que estamos vivendo. Nenhum de nós, por exemplo, nenhuma igreja se programou a ter que fechar as suas portas. E aconteceu isso. O que passou pela sua mente? O que passou pelo seu coração? Você que está na sua casa, por exemplo, nos acompanhando pela internet, como anda o seu coração em relação à igreja? Quais são os pensamentos que estão passando pela sua mente nesse período de distanciamento da casa de Deus? Jesus, na realidade, ele nunca permitiu que as pessoas permanecessem as mesmas. E esse é um lado lindo do Evangelho. O Evangelho sempre é renovação, sempre é transformação. Por isso a Bíblia trabalha a ideia de que a mente também tem que ser transformada, tem que ser modificada, tem que ser atualizada através da palavra do Senhor. E a ideia da transformação da mente aqui a partir da palavra de Deus acontece a partir também da transformação de detalhes, de gestos, de atitudes, de coisas pequenas muitas vezes que nós fazemos. Ou seja, aquilo que a pessoa é, aquilo que a sua mente determina que seja. Aquilo que a sua mente pensa muitas vezes em fazer. Ela é dominada pelo pensamento, é dominada por um desejo e acaba agindo depois para o bem ou para o mal. Por isso, o que existe em nossa mente determina nossas atitudes e nosso comportamento. O que existe no nosso pensamento, porque isso vem, nós trabalhamos, maquinamos as ideias no nosso pensamento, alojamos o nosso coração e vamos depois para a prática disso, seja das coisas boas ou das coisas ruins. Por isso, o texto bíblico, Paulo está escrevendo a uns cristãos em sofrimento. A carta aos Romanos é escrita para um povo que passava por sérias dificuldades, por lutas. Quando nós pensamos na carta aos Romanos, nós estamos falando de uma comunidade que estava debaixo do império, na cidade do império, sob o olhar do imperador. Por isso, a carta aos Romanos. E Paulo escreve preocupado com uma série de problemas que estavam acontecendo ali. Era preciso que eles preenchessem a mente com palavras de esperança diante das lutas da vida. Era preciso, no olhar de Paulo, renovar a mente, a ideia da reforma do pensamento, porque se eles fossem olhar para a vida, para o que estava acontecendo ao seu lado, eles só iam pensar em tragédias, em dificuldades, em sofrimentos, em perseguição, em falta de companheirismo, por que não dizer em isolamento devido às situações da igreja naquele tempo. E Paulo diz, olha, vamos trabalhar a mente, vamos trabalhar essa ideia da mentalidade espiritual, mas vamos fazer isso a partir da palavra de Deus. Vamos fazer isso a partir do ensinamento da palavra de Deus. Por isso coloquei agora há pouco, quando fazia um convite para alguns estudos que fazemos também durante a semana, algumas reuniões. A palavra de Deus faz com que coisas novas cheguem ao nosso pensamento.
A palavra de Deus, quando nós estudamos, ela permite que tenhamos um novo vocabulário, expressemos de uma maneira mais sábia em relação às questões da vida, temos propostas muito mais determinantes que demonstram o amor e o cuidado de Deus por nós. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, vamos renovar a mente, mas vamos renovar a partir da palavra. E ele, nessa proposta de renovação da mente, ele deixa algumas ideias, como por exemplo a ideia do arrependimento, quando nós lemos a carta aos Romanos de uma maneira geral. Ele fala dessa mudança de comportamento. Ele diz que nós já não somos mais como éramos. Um dos capítulos de Romanos diz, por exemplo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso ele fala também, no capítulo 12 mesmo aqui, a respeito dos dons, no sentido de santificação, para que se usem os dons para o crescimento espiritual. Ele fala a respeito da vida devocional, uma vida de oração, uma vida de leitura, de conhecimento, de aproximação, de preocupação. Essa carta aos Romanos, ela é rica e vale a pena um estudo amplo a respeito dos temas que temos aqui. Mas qual que é o resultado disso tudo? O resultado está exatamente neste finalzinho do texto que nós lemos, para que a gente possa saber qual que é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, não temos como experimentar a vontade de Deus sem renovação da mente, sem um pensamento que seja pensamento nas coisas de Deus. Isso deve acontecer constantemente. Estamos abertos a esta mudança, ao pensar, aos ensinamentos da palavra. Muitas vezes o ser humano fica baseado numa zona de conforto. Esse período que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muito disso. As pessoas muitas vezes se acomodam numa zona de conforto em que elas não querem muitas vezes que mexam com essa zona de conforto. Tá bem, por exemplo, nós participamos dos trabalhos de uma maneira virtual. Tá ótimo. Chega no domingo à noite, eu ligo o meu celular, o meu computador, não importa como eu esteja aqui em casa, se eu cheguei em cima da hora ou não, eu simplesmente assisto e não participo. Eu fico numa zona de conforto. Esse é um modelo. Há outros. A ideia de que Deus ele vai trabalhando isso na nossa vida, colocando dentro do nosso coração, nos mostrando que a renovação da mente passa por essa ideia de mudanças. Por exemplo, falei agora há pouco, quais são as mudanças que aconteceram na nossa vida nesses últimos tempos. Quanta coisa não aconteceu. Particularmente precisei aprender muitas coisas, para poder trabalhar, para poder fazer as coisas, para poder pastorear. E todos nós estamos fazendo isso. Mas é preciso que a gente observe sempre que as pessoas mudam, a igreja se renova. Nós estamos nos aproximando a mais um aniversário da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, agora no final do mês. Quantas coisas não foram mudando nesses últimos mais de 100 anos, quase 120 anos de igreja, de organização. Quando nós acabamos de ordenar as nossas irmãs diaconisas aqui, a nossa igreja ordena diaconisa desde 1934, quando as primeiras diaconisas foram ordenadas pela Igreja Presbiteriana Independente. Depois, irmãos e irmãs foram chegando, pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, as crianças e assim por diante. Ou seja, quantas mudanças, mas mudanças para melhor, mudanças para servir,
mudanças onde nós pensamos nas coisas de Deus e fazemos para a glória do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, Paulo mudou, Pedro mudou. O Paulo que andava no caminho de Damasco não era mais o mesmo que escrevia as cartas de amor. O Paulo que perseguia passou a ser perseguido. Pedro, com toda a sua impetuosidade, se tornou uma pessoa mansa no cuidado, no pastorado. E assim outros apóstolos mudaram também pela história de vida de cada um deles. Mas porque eles permitiram que um novo pensamento vindo de Deus fosse colocado no coração. Quando Paulo se converteu, sua mente estava tomada pelo modelo das leis da época. Era somente lei que dominava sua mente e, consequentemente, suas decisões. Ele passou a compreender a beleza da graça redentora de Deus. Continuou falando sobre o estrago do pecado, que o pecado provoca na vida humana, mas muito mais forte era o poder da graça de Deus que restaura e que cura. Por isso, no momento difícil, ele pede a Deus que o liberte, e Deus vira para ele e diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, um novo pensamento. Ele não vivia com a mente do passado, mas com os olhos na eternidade para Deus. Por isso, estava aberto a novas ideias. Enfim, irmãos, eu quero terminar essa reflexão sobre esses 2 versículos num momento tão sublime em que ordenamos irmãs à diaconia da igreja, dizendo que a melhor maneira de servir a Deus é ter os nossos pensamentos voltados tão somente para os ensinos da palavra de Deus. A melhor maneira de eu educar os meus filhos, e esse tem sido um dos temas que a gente tem tratado na nossa escola dominical, é eu poder olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus diz e como ela pode me ajudar na educação dos meus filhos. Como que eu posso passar para os meus filhos algo que vem do próprio Deus? Pensamento. Porque nós, como pais, temos os nossos pensamentos com os nossos filhos. O nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sonhar e de desejar. Mas quais são os pensamentos e os desejos de Deus para os nossos filhos? Nós somos vítimas, muitas vezes, dos nossos próprios pensamentos. E precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos escravos deles, escravas deles. E muitas vezes fazemos aquilo que não é da vontade de Deus. Se imaginamos o bem, abençoamos. Se imaginamos o mal, matamos as nossas relações e os nossos sentimentos. É importante considerar isso quando pensamos, quando o nosso pensamento vem à flor da pele. É importante também partir do princípio que o ser humano, antes de destruir o outro na vida real, já o destruiu às vezes na mente e pior, destruiu dentro de si próprio. Uma das coisas mais tristes para o ser humano é nós ouvirmos a expressão: já matei essa pessoa dentro de mim. Por isso, o texto é um convite a pedir a Deus: Senhor, dá-me a capacidade de renovar o meu pensamento a partir daquilo que o Senhor tem para mim e para as pessoas que eu me relaciono, as pessoas que o Senhor coloca no meu caminho. É importante observar, irmãos e irmãs, que se nos alimentarmos das conversas, atitudes e pensamentos do bem, vamos ser abençoados e vamos abençoar. Mas se nos alimentarmos das conversas, atitudes, pensamentos, muitas vezes podridão de rodinha de amigos, trocas de mensagens, imagens que não falam de Deus, com certeza não haverá transformação espiritual. O que damos ouvidos molda o nosso jeito de pensar. Por isso o convite do texto bíblico é que façamos um filtro das informações que chegam ao nosso cérebro nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo.
Nunca se viveu num mundo de tantas informações. Tenho visto e lido tantas pesquisas que estão sendo feitas da situação do mundo a partir, por exemplo, do ano que vem, quando a população, praticamente a maioria, receber a tão esperada vacina, para que possa aos poucos ir voltando à vida normal. Muita coisa acontecendo nas indústrias, nas empresas, nos negócios, nas igrejas, porque as pessoas estão com uma mente acelerada diante de tantas informações e muitas vezes sem saber trabalhar com elas. A informação do Evangelho está sempre à nossa disposição. E o meu convite a você, meu irmão, minha irmã, é que olhe para esse texto bíblico e parta do princípio de que na palavra de Deus nós somos mais do que vencedores para encontrarmos a graça, a misericórdia e o cuidado do Senhor. Eu quero terminar apenas com uma ilustração que diz que um discípulo chegou para o seu mestre e fez a seguinte pergunta: Mestre, por que devemos ler e decorar a palavra de Deus se nós não conseguimos memorizá-la em tudo e com o tempo acabamos esquecendo tantos textos, tantos versículos? Somos obrigados a constantemente decorar de novo o que já esquecemos, mestre. Por que isso? A história diz que o mestre não respondeu imediatamente ao seu discípulo. Ele ficou olhando para o horizonte por alguns minutos e depois virou-se para o discípulo e disse o seguinte: pegue aquele cesto de palhas, um balaio, aqueles que conhecem balaio, desça até o riacho, encha o cesto de água e traga até aqui. A história diz que o discípulo olhou para o cesto sujo e achou muito estranha a ordem do mestre, mas mesmo assim obedeceu. Pegou o cesto, desceu os 100 degraus da escadaria, do mosteiro até o riacho, encheu o cesto de água e começou a subir. Como o cesto era todo cheio de furos, a água foi aos poucos escorrendo e quando chegou até o mestre já não restava mais nada. O mestre perguntou: então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo olhou para o cesto vazio e disse, com um olhar assim, e como jocosamente querendo rir do mestre: aprendi que o cesto de palha não segura a água. O mestre virou para ele e disse: repita o processo. E lá foi ele novamente, descer os 100 degraus de escada. E quando ele volta, o mestre pergunta novamente: e aí, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo, com certo sarcasmo, olhou para o mestre e disse que o cesto furado não segura a água. Ok. O mestre então continuou ordenando que o discípulo repetisse a tarefa. Depois da 10ª vez, subindo e descendo os 100 degraus da escada, o discípulo estava desesperadamente cansado. Porém, quando o mestre perguntou de novo: então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo, olhando para dentro do cesto, percebeu admirado: mestre, o cesto está limpo. Apesar de não segurar a água, a repetição constante de encher o cesto acabou por lavá-lo e deixá-lo limpo. O mestre, por fim, concluiu: não importa que você não consiga decorar todas as passagens da Bíblia que lê. O que importa, na verdade, é que no processo a sua mente e a sua vida vão ficando limpas diante de Deus. Que nós sejamos assim também
sempre renovando as nossas mentes com o poder da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus com o último hino 246, Eis-me, Salvador, a Ti, uma forma de entrega da nossa vida, um hino de dedicação ao Senhor nesse instante. Vamos cantar. Pastor, eu posso fazer um pedido antes do cântico? Pois não. É que surgiu uma informação meia triste de uma prima. Ela é prima por parte de uma prima que o criou. Ela está tentando suicídio. E eu gostaria que a gente orasse antes de tudo. O nome dela é Joyce. Ela está com problema de depressão sério. E a gente recebeu a informação agora. Ela postou a despedida dela faz uns 4 horas. E a informação chegou agora para nós. Até gostaria que a igreja se colocasse em pé nesse momento, esse mesmo espírito de oração, porque realmente não é nada fácil. Vamos orar, irmãos. Joyce, né? Pai querido, Pai de amor, Tu és um Deus maravilhoso, que sabe de todas as coisas, que conhece cada detalhe da nossa vida. Foi o Senhor que nos fez a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor. Nesta hora, ó Deus, nós queremos suplicar a Tua misericórdia, o Teu cuidado, a intervenção do Senhor na vida da Joyce. Tu sabes, ó Deus, o que passa na sua mente e no seu coração. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. E Tu podes, ó Deus, modificar todas as coisas, curar, libertar, trazer paz ao seu coração, ó Deus. Ela precisa de Ti nesta hora. Que ela sinta, Senhor, acolhida, abraçada por Ti, sentindo, ó Deus, que é amada por Ti e por todos nós também. Dá-lhe, ó Deus, paz ao coração, a paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo não pode dar. E permite, ó Deus, que essa paz, tomando conta do seu coração, possa dar a ela também a recuperação, a restauração, uma noite, Senhor, aonde ela poderá dormir em paz para a honra e glória do Teu nome. Toma conta da sua vida, Senhor, sê com os médicos que estão cuidando dela, para que sejam sábios na medicação, na orientação, no cuidado, na direção, Senhor. Nós Te pedimos a Tua bênção e temos a certeza, ó Deus, de que ela está em Tuas mãos, porque através do Senhor ela será totalmente curada e restaurada. Fica conosco, Senhor. Dá, ó Deus, aos familiares também paz ao coração. E nós Te pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia e o Teu cuidado, no nome de Jesus. Amém.
Vamos continuar em pé. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto aqui e queremos desejar aos irmãos e irmãs daqui e de longe também uma semana de paz, de graça e de misericórdia, na certeza do cuidado e da proteção de Deus para as nossas vidas. Vamos continuar orando pelos enfermos, vamos continuar orando pelas pessoas que estão muitas vezes nos hospitais, estão precisando da nossa ajuda, do nosso cuidado. Vamos continuar também fazendo a nossa parte, cuidando da nossa saúde nesse tempo tão difícil, dando exemplos de cristãos que são abençoados pelo Senhor, como temos sido, louvado seja Deus por isso. Mas vamos continuar orando também pela Joyce, para que Deus tenha misericórdia dela, lembre dela nas suas orações. Vamos estar em oração, clamando a Deus pela sua vida nesse instante também, e também durante todos os dias da nossa vida. Vamos receber a bênção, depois vamos nos assentar e ouvir a última canção. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todos nós, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a proteção do Espírito Santo permaneçam sobre a igreja reunida, sobre as famílias do povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém.